A Janja se converteu ao evangelho e agora ela quer sair por todas as igrejas pregando o evangelho, falando de Jesus, falando da Bíblia, orando, convidando as irmãs para o circo de oração. A Janja agora virou uma crente de verdade. Segundo ela quer rodar o Brasil porque ela tem essa missão. Será que isso é verdade? Bora ver esse vídeo aqui porque a Janja agora está visitando as igrejas. A Janja agora ela quer participar dos grupos de igreja, de oração, conversando com as mulheres. A Janja agora não é mais abortista, não. Agora ela é uma mulher de Deus e é a esposa do Lula, que parece que o Lula também se converteu. Eu não estou dizendo que eles não mereçam não, tá certo? Vamos deixar isso muito claro aqui, mas será que isso convence os cristãos? Será que os crentes estão convencidos de que, de fato, eles estão visitando as igrejas porque querem buscar a Deus ou porque querem buscar os votos dos crentes, dos evangélicos? Até porque as pesquisas mostram que o Lula ele não tem muito apoio dos evangélicos. Mas nós estamos agora nas vésperas das eleições e a Janja já fez uma visita na igreja de Caruaru, foi recebida lá e lá ela palestrou, não falou sobre Deus, não falou o nome de Jesus, mas falou que ela está lá para ouvir as mulheres. É inacreditável. Bora ver aqui alguns vídeos, algumas falas da Janja. Veja quem é a Janja de verdade. Ela está visitando as igrejas com o intuito de buscar votos. Nós vamos descobrir quem é a Janja de verdade, se ela quer Deus ou se ela quer votos. Mas eu não estou dizendo que ela não possa ir a uma igreja. Claro, é para todos a igreja, né? Lá Deus pode fazer milagres, salvar e libertar. Mas a gente sabe que o intuito e o desejo desse povo agora, que nós estamos quase nas vésperas das eleições de 2026, não é essa, é outra. Bora ver as falas de Janja. Bora ver o que os jornalistas falam, porque até os jornalistas que não são cristãos discernem que a Janja e Lula querem apoio dos evangélicos. Bora ver esse vídeo, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora assistir a Janja palestrando dentro da igreja. Talvez não consiga expressar em palavras por que a gente começou essa jornada, né? Mas eu senti um anseio de fazer essa jornada, de estar conversando com as mulheres evangélicas. Eu queria ouvir de vocês algumas questões, algumas aflições, alguns anseios, alguns desejos. A gente está fazendo essas reuniões para falar sobre a vida de nós, mulheres. Nós queremos Vocês viram, né? Eu senti o desejo de estar ouvindo as mulheres porque eu quero ouvir as suas aflições, os seus desejos. A mulher crente, uma mulher evangélica, ela não vai contar a aflição para a Janja. Ela tem que contar para Deus, orando. A mulher cristã ela não vai contar suas lutas. Ô Janja, eu estou passando por essa luta, essa dificuldade, essa provação. O que você pode fazer por mim? É claro que não, ela está em outro mundo. Veja só, o pensamento da Janja é totalmente diferente. Você vê que ela não fala de Jesus, conta seus problemas para Deus. Ela não aconselha as mulheres dessa forma, mas não. Ela se coloca em uma posição em que ela vai nas igrejas para ouvir as mulheres, para que as mulheres contem as suas aflições, como se Janja fosse a intermediadora entre Deus e as mulheres. Janja, você tá de brincadeira. A mulher que tem discernimento, ela não vai se passar para isso. E eu tenho certeza, as mulheres que se diz crente, que se passa para isso, não são. Isso é um fato. E nós sabemos que esse aceno dela ir nas igrejas, você vê que nem posição, até a maneira de falar, a gente vê que não encaixa. Fica um negócio insosso, sem graça. Eu quero ouvir as mulheres, é porque nós mulheres, e nada de Deus, nada de Jesus. É como se as mulheres, eu não estou aqui dizendo com essa minha fala que as mulheres não têm a sua posição, não devem ser ouvidas. Não é isso. Mas no contexto do que Janja está fazendo, está totalmente errado. A mulher, se tiver que contar algum problema, conte para o seu pai, sua mãe, seu marido, ou para Deus.
Esse é assim. Os crentes têm que ser assim. E os crentes que têm discernimento, claro, nem ouve, nem recebe. Você vê, qual é as igrejas dos grandes líderes, né? Pastores aqui que recebem Janja e Lula? Nenhum. Bispo Edir Macedo não recebe não. Para falar assim no púlpito, fazer esse palanque político que ela faz, não recebe. Silas Malafaia não recebe, Valdomiro não recebe. Eu não é que eu concorde com a doutrina e ensinamento deles. Peraí, não é isso que eu tô falando. Tô falando dela ser recebida. Por quê? Porque esse povo sabe discernir que a intenção dela agora é buscar os votos, o apoio. Eles fizeram um podcast lá no Palácio do Planalto, chamaram um pastor e chamaram a esposa do pastor para conversarem lá. E vocês vão ver aqui que eu vou colocar as falas dessa mulher do pastor, que parece que ela está distante também do cristianismo. Da maneira como ela fala, gente, você agora está abrindo a porta para as mulheres ser ouvidas, falarem das suas aflições. Até essa mulher do pastor não tem uma visão de uma cristã, que não tem nada a ver isso aí. Bora ouvir esse pedacinho desse podcast aqui e vejam só, como se fosse de fato preocupação com os cristãos que não são, meus irmãos. Se fosse preocupação desde o dia que começou o governo, até hoje, estava visitando uma igreja ou outra. Poderia até ser um disfarce, até mais ou menos. Mas agora, que as eleições é o ano que vem, começar a fazer essas visitinhas como se o povo fosse um bando de besta. Como se todo mundo fosse burro. Essa é a imagem que eles querem passar. Bora ver aqui essas falas dessa mulher, que também é outra mulher que está totalmente fora da realidade. Olha só. Agradecer a você por esse tempo de escuta que você tem feito com as mulheres evangélicas, né? De várias partes do Brasil. Ouvindo essas mulheres, né? Seus problemas, os problemas delas na igreja, as necessidades. E eu tenho uma pergunta para te fazer. A mulher do pastor aqui é uma resenha. Gente, eu quero te agradecer porque você está ouvindo as mulheres da igreja, como se Janja fosse uma iluminada e que através das mulheres se confessando para Janja, alguma coisa extraordinária fosse acontecer na vida dessas mulheres. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O que Janja vai fazer demais pelas mulheres? Ela, como uma primeira dama, ela pode fazer muito, ela tem seu papel, né, como primeira dama, como ela se posiciona contra a fome, que eu não sei qual é a ação efetiva da participação dela. Né? Mas ela falou até contra os crentes uns dias atrás, é porque o povo esquece, mas ela falou contra os crentes, que os crentes, os evangélicos são da extrema direita, porque apoia Bolsonaro. Ela disse isso, está na internet, ninguém esquece. Ela tem uma assinatura dela aí, um post dela, que ela é a favor que a mulher, sabe, sacrifica o filho no ventre, o aborto, ela, claramente, mas agora ela se vende como a mulher que está preocupada com as mulheres evangélicas. Você está de brincadeira? Aí vem essa mulher aqui nesse podcast, no Palácio do Planalto, agradecendo a Janja, porque Janja está preocupada com as mulheres evangélicas, está indo lá ouvir elas. Eu fico olhando assim e digo, meu Deus do céu. Mas, vamos lá, né? Vamos ver essa novela, né? O que é que te motivou a iniciar essa jornada de escuta com mulheres evangélicas? Eu acho que foi Bora ver o que foi que motivou a Janja a ouvir as mulheres evangélicas. conversando com algumas pessoas mais próximas, que eu senti a necessidade da gente entender como que as políticas públicas do governo do presidente Lula têm afetado, têm atingido, têm chegado às mulheres, principalmente das periferias, as mulheres negras. E aí a gente não está falando de religião, a gente está falando do impacto dessas políticas na vida das mulheres. Eu conheci a Nilza, que está aqui nos acompanhando nesse momento, que é uma pessoa incrível, e a gente conversou um pouco, e aí eu me propus a dialogar, a caminhar pelo Brasil ao lado dela, da Fernanda, da Carol, você, do pastor Davi, para a gente conversar um pouco com as mulheres. E tem sido momentos muito... Sim, você se propôs a sair pelo Brasil para conversar com as mulheres. Pra quê? Pra quê? O que uma mulher crente vai querer com a primeira dama? Vai conversar o quê? Se a primeira dama não tem nada espiritual, não tem uma palavra, olha, vem aqui. Ô Janja, eu tô com essa aflição aí, Janja, vai lá abrir a Bíblia, ó, meu irmão. A palavra de Deus diz que as nossas aflições é temporária, mas Deus vai nos dar vitória. Esse conselho que Janja tá saindo dando nas igrejas,
As irmãs, você que está passando por uma luta, uma aflição, Deus é contigo, Ele vai te ajudar. É isso que Janja está fazendo? Não. O Janja falou aqui, não, eu estou indo nas periferias, nas mulheres negras, nas mulheres isso e aquilo. Você já vê já que o intuito e a ideia, o pensamento é um pensamento totalmente, licença usar essa expressão, esquerdista, é um pensamento divisório, um pensamento de colocar as mulheres lá embaixo. Eu vou ouvir as negras, eu vou ouvir as das periferias. Ela seleciona as pessoas que ela quer ouvir, as mais miseráveis, isso e aquilo, como se ela tivesse com essa preocupação com isso. Não. As mulheres cristãs evangélicas, elas têm as suas necessidades como qualquer pessoa, independente de cor, independente de classe social, independente de qualquer coisa. Qualquer mulher precisa das suas necessidades. Segurança, uma boa educação, a boa saúde, hospital, independente se é crente, se não é, todo mundo precisa disso. Não é agora que você deva se preocupar, não. E a mulher crente, ela quer Deus, ela não quer Janja, não. Esse é o fato, essa é a verdade, mas Janja está preocupada, né? Importantes, porque a gente tem feito uma escuta realmente, os evangélicos usam muito a palavra revelação, para mim tem sido realmente um momento de revelação, de me sentir confortável nesses ambientes e muito bem acolhida, tem sido muito bom, conseguir conversar e fazer algumas conexões que talvez não tivessem bem firmes. Nada a ver. Agora, olha onde a Janja estava, 2 meses atrás. Janja agora está indo nas igrejas, mas Janja estava no candomblé. Não estou falando de religião, não tô nada disso. Eu estou falando de quem ela é. Janja no candomblé. Olha ela aqui. Ela e a ministra lá, não sei o quê. As duas, visitando o terreiro. Olha ela lá. Eita. A Janja, que agora é crente, no terreiro do candomblé. Aí quer dizer agora que uma mulher que estava 2 meses atrás no terreiro do candomblé, as crentes agora vão ter que ouvir um conselho de Janja? As crentes, as mulheres, e em especial, já que ela está indo atrás das mulheres para ouvir elas, vão contar as aflições para uma mulher que estava no terreiro de candomblé. Você está de brincadeira com um negócio desse? É como se ela pensasse que o povo não tem pensamento, não sabe discernir as coisas, principalmente crente, as mulheres crentes, elas têm discernimento, elas sabem ver. Tem umas ou outras ali que embarcam na onda do Lula, da Janja e vão-se embora, mas é uma minoria. Mas de fato, eu não queria ouvir nada da Janja, nem do Lula. Se o Lula viesse aqui na minha frente, queres ouvir o que de mim? Eu digo, eu não quero ouvir nada de você, eu quero que você vá trabalhar pelo Brasil. Quero que você economize. Eu quero que você pense no Brasil e não na sua eleição de 2026. Era isso que eu ia dizer pro Lula. Não é ouvir conselho de Lula. Que se eu quiser um conselho, eu vou atrás do pastor, que tem um conselho para mim, do irmão da igreja. O irmão mais simples da igreja. A irmãzinha mais simples da igreja, ela tem um conselho que a Janja não tem. Ela tem uma visão que a Janja não tem. Ela sabe direcionar, trazer uma palavra. A Janja não. A Janja está fazendo palanque eleitoral dentro das igrejas pensando em 2026. Lula ganha as eleições, não visita igreja nenhuma. 2 anos, 3 anos sem visitar nenhuma igreja. Agora, porque as pesquisas mostram que os crentes não votam no Lula justamente por causa das pautas dele. E ela, que é uma feminista, ela só vive falando de mulheres, né? Tem até falas dela que mostra que a mulher não deve ser submissa ao marido, enquanto a Bíblia fala sobre esse assunto. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão, para não gerar polêmica, submissão não tem nada a ver com ser escrava, com ser menor do que o homem, não é nada disso. Essa é uma ajudadora, uma adjuntora. A Janja, ela não gosta desse negócio de a mulher ser uma mulher submissa, se submeter ao marido, não. A mulher tem que se impor. Não, a mulher cristã de verdade não é assim, não. Então a Janja está totalmente desconexa. Ela é de outro mundo, ela não é do mundo cristão, evangélico. Não tem nada a ver, ela ainda não nasceu de novo. Esse aqui é o fato, essa é a verdade. Pode visitar as igrejas, qualquer igreja que Janja for aqui no Brasil, ela vai ser recebida, vai ser aceita, vai entrar para ouvir a palavra. Agora, ter voz de subir no púlpito
e falar para as mulheres. Isso não tem nada a ver. Isso não é a realidade. Porque a intenção é totalmente diferente. Estava aqui no Candomblé 2 meses atrás e agora está visitando as igrejas por aí. E tem uns aloprados que colocam ela ainda para falar. Qualquer igreja deve receber ela, o presidente, qualquer pessoa tem o direito de entrar na igreja para sentar e ouvir a palavra de Deus. Agora, para colocar uma pessoa que não tem nada de Deus para falar, isso aí é totalmente diferente. Isso aqui é a realidade. Olha aí. Ele e a ministra dela. Agora, olha, esses jornalistas aqui que não são cristãos evangélicos, eu acho, né? Mas veja que eles têm discernimento para entender que a Janja está fazendo um palanque, fazendo discurso, e um discurso que vai contra os cristãos evangélicos. Ela critica os evangélicos e agora ela quer uma aproximação. E o Lula disse, vai Janja, vai lá nas igrejas. Eu não vou não, eu não gosto disso não. Vai lá. Bora escutar esses jornalistas aqui. Janja, era melhor ela não ter ido porque foi ruim. A gente já tem, Maria, esse trecho? Vamos acompanhar então. Fazer isso pela gente, somos nós mesmas que temos que nos colocar. Não tem outra pessoa que vai fazer isso pela gente, somos nós mesmas que temos que nos colocar. Exatamente essa frase aí ela perdeu totalmente, porque quando ela diz não tem outra pessoa que faça isso pela gente, aí ela está falando das mulheres se protegerem com todas essas questões que nos envolvem. Não tem outra pessoa, somos nós mesmos. E para os evangélicos, sim, Deus. É Deus. Deus. Tá vendo? A jornalista tem um discernimento que para os evangélicos é Deus em primeiro lugar, mas a Janja não. Para a Janja é nós mulheres, é as mulheres. Nós temos que nos proteger. É isso e aquilo. É inacreditável. A jornalista. Essa jornalista tem que pregar pra Janja. Ela tem que ensinar a Janja. Essa jornalista aqui, se brincar, ela tem um conselho para uma pessoa melhor do que o conselho da Janja. Veja só, que sabedoria. Está acima de tudo. Essa pessoa é Deus. Então, quando a Janja coloca isso dentro de um ambiente evangélico, eles dizem, não, ela está toda errada. Né? E além disso, tem uma questão que você colocou bem, Bruno, que é a questão dos princípios. Né? Eles dizem que a Michelle Bolsonaro pode não ser a pessoa mais correta do mundo, mas ela adota para sua vida os princípios que os evangélicos acreditam. Então ela não é forçada, ela realmente... E a questão da Janja também já ter defendido o aborto, isso para eles é algo que não adianta, a Janja pode botar a roupinha mais evangélica que ela quiser, que não vai, eles não vão engolir por conta do discurso e do comportamento. Então, dentro disso que eu queria destacar, eu queria te ouvir, Bruno, né? Depois acho que eu abri para o Edu perguntar para o Bruno também, o quanto que esse movimento que a Janja começou a fazer, né? E ela foi lá para a Bahia, claro, é um lugar um reduto muito petista, né? O quanto que esse movimento pode vir a trazer dividendos para o público petista? Pois é, a jornalista tem muito mais discernimento do que a Janja. E veja só, ela fez até uma comparação aqui, colocando a Michelle e a Janja. Não tem nada a ver, a Michelle é uma cristã. O que ela fala é o que ela é. Ela fala de Deus, orar, pedir a Deus. Isso sai natural. Você consegue perceber, você consegue sentir a naturalidade quando a Michelle fala do evangelho de Deus, de orar, pede a Deus, tudo aquilo. Você sente a naturalidade na Michelle, porque é o que ela é. Ela é uma cristã evangélica. A Janja não. A Janja ela tem que forçar um personagem para passar para as mulheres evangélicas de que ela pode ser. E não estou dizendo que não possa ser. Ela pode ser, desde que se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus, nasça de novo, mude de vida, abandone essa vida errada, abandone esse monte de coisa que ela pensa, essas ideias tudo. Renuncie à sua cruz, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É isso que o evangelho diz, mas a Janja não. É como eu disse, é discurso eleitoreiro, ela quer uma aproximação dos evangélicos, e eu vou dizer, isso não vai encantar os evangélicos não. Os crentes, o povo de Deus,
Só por causa dessa visitinha, eita, agora vamos votar no Lula porque a Janja foi visitar uma igreja. O povo não vai fazer isso. Só se for um aloprado. De agora começar a discernir e querer votar no governo por causa da visita da Janja. É um negócio de louco. Então, para encerrar esse vídeo aqui, esse momento, eu quero dizer o seguinte. Que a gente não vai se encantar. Isso não me toca. Um dia não quer dizer nada não. Eu quero ver a sua caminhada, o seu procedimento. É com o tempo que a gente vai conhecendo a pessoa. Não é de uma hora para outra. Eita, a pessoa era um demônio de noite, de manhã acordou um anjo. Isso não existe. Então, eu queria fazer esses comentários por causa que a mídia está propagando que a Janja está visitando as igrejas. Veja só, os jornalistas sabem discernir. Isso aí é uma farsa da Janja. Até os jornalistas sabem dizer isso. É uma farsa. Falando, vai para as igrejas só para falar de mulher. Nem as crentes que são mulheres, nem as mulheres querem ouvir outra pessoa falando dele, de mulher. Não, as crentes e as mulheres de Deus querem ouvir falar de Jesus. Fale da Bíblia. Fale das mulheres da Bíblia. Eu acho que ela não sabe citar o nome de uma sequer. Ela não sabe de nada. Então é um mundo totalmente diferente, é um contexto totalmente diferente. O intuito, a intuição é totalmente eleitoreira, pensando em 2026, querendo agradar uma pessoa que apoia aborto, que apoia um monte de coisa errada, então não tem nada a ver. 2 meses atrás no candomblé, agora dentro das igrejas. É inacreditável, né? Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, pessoal, com esses comentários. Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.